peço, se você não se inscreveu até agora, se inscreva e eu vou te mostrar aqui a fala do Bolsonaro. Tem uma live minha. Ó. Vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal sempre dá porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha no sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Vou te contar um lance aqui. Tá, e vamos lá. Ele diz, se você quiser volta o vídeo pra ver, ele diz o seguinte, que ele viu 3 meninas bonitas de 14, 15 anos. É estranho, cara, você vê a idade do Bolsonaro, tem 67 anos, 68. Ele acha meninas de 14, 15 anos bonitas. Estranho. Tá, arrumadinhas, tal, aí ele fala que parou a moto, passou por elas, pintou um clima, então ele voltou. Pintou um clima. Se você imagina um senhor de 60 e poucos anos, olhando para meninas de 14 anos e fala que pintou um clima entre eles, como é que você chama esse senhor? Se eu chamar aqui, eu levo o processo, é capaz de eu ser preso, mas você pode falar nos comentários. Como é que você chama esse senhor? P o quê? Pois bem, é o que eles acusam a esquerda. Eles acusam a esquerda de ser a favor de pedofilia, não sei o quê. Olha isso aí. Aí, ele fala que ele pediu para entrar na casa delas. Nossa, o senhor é lá de 65 anos, viu menininhas de 14 e 15, pintou um clima, ele ficou o pedófilo que está contido. Não! Ele voltou, ele fala, eu voltei, quer dizer, ele passou por ela, ele, opa, peraí, voltou, falou, posso entrar na sua casa. Que tipo de senhor de 65 anos acha que pintou um clima com menininha de 14 e fala, posso entrar na sua casa? E lembre-se, ele fala que estava numa comunidade, num lugar pobre. Ele, deputado federal, com a moto dele que é Harley, quer dizer, aquela moto que aquelas menininhas nunca viram. Ele nem precisa saber o que são essas meninas para tentar impressionar. Quer dizer, o que ele estava fazendo ali na comunidade, naquele local? Estranho, né? Aí, ele vai lá e fala, posso entrar na sua casa. Cara, numa comunidade, quase todo mundo é negro. Você vê a diferença de uma pessoa pobre, negro ou não? Você vê a diferença de um cara, deputado federal, que tá lá, branco, de olho azul, não sei o quê, com um motão, chega e fala, posso entrar na sua casa, pra menininha de 14, 15 anos. Aí ele entra, aí ele diz que tinha umas 20. Ou seja, ali era uma casa de prostituição. É isso que dá a entender o Bolsonaro. Aí ele fala, tava ali, venezuelanas pra ganhar vida. Ele queria falar, olha, tá vendo, esse é o comunismo, as pessoas saem da Venezuela e chegam no Brasil para se prostituir. Tem uma parte da campanha do Bolsonaro que começou a colocar venezuelanos fake. Nas ruas de São Paulo, de Brasília, começaram a colocar pessoas com cartaz assim, o comunismo da Venezuela me fez um pedinte no Brasil. E aí tem alguns que colocam uma complementação assim, você quer isso para o seu país? Coisa assim do tipo. E aí ficam ali como pedinte numa avenida. Em um local que nem para carro, mas fica ali como pedinte. Pra quê? Pra todo mundo ver e falar, nossa, é tipo um outdoor. Porque é um venezuelano, vai lá falar espanhol, a pessoa nem deve saber falar espanhol. É isso que o Bolsonaro começou a usar como campanha para fazer o terror. Falar, o Lula vai trazer o comunismo pro Brasil, aquelas fake news de, quando eu era criança, eu escutava isso quando eu era criança, que o Lula ia trazer o comunismo pro Brasil. Tá aí. Pois bem, ele quis fazer isso, só que aí ele deixa escapar o seguinte, que ele foi numa casa de prostituição. Imagina se um deputado, pelo que eu entendi do contexto, ele estava contando uma história de quando ele era deputado. Que antes ele estava falando no podcast, se inscreve aí, eu vi, olha, tanta abobrinha que eu tive que escutar do Bolsonaro falando nesse podcast. Aí ele estava contando histórias de quando ele era deputado. Então, era deputado, tá. Aí, imagina um deputado do PT, se ele é pego numa casa de prostituição com 20 meninas de 14 e 15 anos, qual que seria o escândalo? Eu queria saber o posicionamento do Malafaia, daquele Valadão. Também queria saber o posicionamento do Valdemiro Santiago, dos outros pastores, Edir Macedo. Eu queria saber se o William Bonner não ia colocar no Jornal Nacional com destaque assim. Será que não ia? Ah, claro que ia. Pois bem, até agora todos, caladinhos. Tá, então, tínhamos aí um deputado federal numa casa de prostituição com meninas menores de idade. Ele pediu para entrar lá, porque achou que pintou um clima com elas. Olha, se o nome disso não é o que vocês estão pensando, eu, Thiago, não sei qual é o nome disso. Pois bem, só que aí tem um problema.
ele está confessando um crime. O crime está confesso, a não ser que o Bolsonaro apresente provas robustas de que ele não cometeu tal crime. Qual é o crime? Prevaricação. O que é prevaricação? Um deputado federal, quando ele vê um crime sendo cometido, ele é obrigado a denunciar. Como assim, Thiago? Mas ele pode não querer. Não, ele é obrigado. Senão ele está cometendo crime de prevaricação e possivelmente de associação a tal crime. Porque se ele está vendo e não está denunciando, sabendo, o deputado não é burro, ele sabe que ele tem que denunciar. Sabendo que não está denunciando, então talvez ele esteja se associando. Quando você imagina que o tal crime que o deputado Jair Bolsonaro viu era o crime de prostituição infantil, corrupção de menores, e ele não apenas não denuncia, como ele entra no prostíbulo, porque acha que pintou um clima com as meninas, ele não fala o que ele fez lá, né? Ele não fala. Que até então, tá todo mundo com o maior... Eu tô vendo o cuidado das pessoas ao falar do assunto, o maior cuidado possível. Eu vi um monte desse pessoal aí que fala que faz oposição ao Bolsonaro e colocaram, tá em primeiro no Twitter, Bolsonaro pervertido. Não é pervertido, não. Isso não é pervertido. É outra palavra aí que começa com P. Não é pervertido, viu? O que é o Bolsonaro. Aí, todo mundo com cuidado, tudo mais pra falar. Mas, olha, o que ele fez lá? Que a história não acabou ali. Aí a parte que ele parou de contar a história, porque ele achou que montou um clima. As meninas eram o quê? Prostitutas, então, segundo ele tá falando. Ele não denunciou. Porque se ele tivesse denunciado, ele ia fazer um escarcéu. Olha aqui a denúncia que eu fiz, ó, a polícia foi lá e resgatou 15 venezuelanas menores de idade. Olha o que... Não ia fazer um escarcéu? Olha o que comunismo faz, elas saíram do comunismo para ser prostitutas aqui no Brasil, menores de idade, eu as encontrei, olha, salvei aqui as meninas. Não, você não viu isso. Por que não viu isso? Porque não foi feito, porque não foi denunciado. Pelo contrário, ele achou que elas eram bonitas e pintou um clima e ele foi lá. Aí ele para de contar a história. Agora o que aconteceu depois entre o taradão de 65 anos, deputado federal bonzão, e as menininhas de 15 anos, aí fica para sua imaginação. Aí você imagina o que fez esse aí. Aquele, lembre-se, aquele que dizia que usava o dinheiro do fundo para casa, para quem não sabe, deputados têm ali o auxílio moradia. Ele usava o dinheiro do auxílio moradia, ele tinha apartamento, então ele recebia ilegalmente dinheiro de auxílio moradia, que é para deputados que não moram em Brasília, que não tem casa em Brasília, eles precisam pagar o aluguel porque estão sempre em Brasília. Então tem um auxílio moradia para esses deputados, os que não conseguem o apartamento funcional, porque não tem para todo mundo. Por isso que existe o auxílio moradia. Tá, ele usava auxílio moradia, mas ele tinha apartamento em Brasília, tinha 2 apartamentos em Brasília. Aí ele disse que usava esse dinheiro, R$ 4.500 por mês, 15 anos atrás, viu? Hoje já é bem mais. Ele usava para comer gente. Ele não falou comer mulheres, comer gente. Esse cara aí é o cara que saía de moto nas comunidades e pedia para entrar em casa de prostituição. Aí você tira as suas próprias conclusões. Esse é o candidato da família. Esse é o candidato... Tem vídeo do Bolsonaro falando que fazia sexo com galinhas, que o nome é zoofilia. Tem vídeo dele falando isso, vários vídeos aí pipocando falando sobre isso. Tem vídeos dele, de outros deputados, falando coisas absurdas. E agora tem aí um vídeo em que ele deixou escapar. Não foi a única coisa que ele falou de escandalosa na live. Ele também falou nessa live que nenhuma criança ou jovem morreu de Covid no Brasil. Nenhum jovem ou criança morreu de Covid no Brasil. O próprio governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde, emitiu uma nota dizendo que morriam 2 bebês de Covid por dia no Brasil. Essa nota foi emitida pela Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde. A Fiocruz emitiu essa nota enquanto o Bolsonaro atrasava a vacinação de bebês. O Bolsonaro atrasou em 60 dias a vacinação de bebês no Brasil. Quer dizer, 120 bebês morreram de Covid. Quem diz isso não sou eu, é um órgão ligado ao governo. Enquanto o Bolsonaro atrasava a vacina, fora os que morreram antes. Aí a gente está falando só de bebês, de 0 a 2 anos de idade. Agora, vamos lembrar aí de 2 a 17 anos. Quantas pessoas não morreram? Quantas crianças, jovens não morreram? Inúmeros, incontáveis. E o Bolsonaro fala que não morreu ninguém. Só que essa fala que é mega escandalosa, isso é de ontem. Veja bem, eu não estou falando, nossa, em 2021 Bolsonaro... Não, ontem. Período eleitoral, estamos aqui em outubro de 2022, o cara não aprendeu nada, ele continua disseminando as fake news. E não se esquece de se inscrever nos outros 2 canais, porque estamos sob censura nessa rede. Falou!